ideias, assim, eu sou bem convicto daquilo que eu faço. Eu sou um cara bem chato assim no dia a dia, quando eu tenho que elogiar, elogio, quando eu tenho que cobrar, eu cobro. Então, não seria justo da minha parte vir aqui e expor algo que eu sei se nós fizemos, na minha opinião, um segundo tempo assim, bem importante. Qual que é o desafio agora? É você manter esse nível o jogo todo e principalmente o campeonato todo e de consequência o ano todo, mas não é uma coisa simples. Por quê? Porque assim, nós vivemos num país que ele é imediatista, você precisa para ontem, né, os resultados. E eu concordo nisso há muito tempo, mas tem coisas que demandam um pouquinho de tempo. Só que eu sou sabedor, eu preciso de resultado mais do que todos vocês dentro dessa sala aqui. E para mim é bem tranquilo conviver nesse ambiente. O Brasil é feito dessa forma, é uma questão cultural esse imediatismo, mas eu tenho muita convicção no meu trabalho. Chega a ser teimoso até muitas vezes, né? O pessoal me chama de teimoso, né? Mas não sei se é teimosia ou se é convicção. Como nos últimos anos eu tive resultado fazendo dessa forma, 2 quintos lugares com o CSA e a campanha do ano passado, e aí eu não quero me agarrar nos últimos resultados, porque o futebol é momento e eu acredito nisso e aceito isso também. Mas como eu já tive resultado nos últimos 3 anos fazendo dessa forma, não vai ser agora que eu vou mudar, nem pode ser agora. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, eu tenho as minhas convicções, vou continuar seguindo, fazendo ajustes ao longo do caminho, que é uma coisa muito natural, porque ajustes precisam ser feitos, mas as minhas convicções elas saem daqui intactas, como sempre foi. Então, e assim, o segundo tempo me dá ainda mais convicção que nós vamos sair da situação, não tem dúvida alguma. E vai ser a partir de quarta-feira, com todo respeito à portuguesa, mas vai ser a partir de quarta-feira. Boa tarde, moça. Boa tarde. Pratica Catarina, Rádio Bandeirantes. Chamou a atenção a entrada do Alvarinho na direita, né? Eu queria que você explicasse o porquê da escolha dele para atuar na lateral direita, sendo que você tinha jogador da posição à disposição. E uma outra pergunta, somente para emendar rapidinho, você acabou de falar que o futebol brasileiro ele é muito de resultados, ele é imediatista. O fato dos resultados não estarem vindo aumenta a pressão sobre você. Você teve de alguma forma uma demissão, uma saída do Guarani devido a isso? O que você... Assim, vou responder devolvendo a pergunta. O que você acha? Acho que deveria. Exatamente não pelo rendimento seu, mas pelo fato do futebol brasileiro. Não entendi. Eu deveria o quê? Não, deveria temer a questão da demissão. Não o Mozart de uma forma específica, mas o treinador de uma forma geral. Vamos lá. O contexto do futebol cria-se essa cultura. Então, a tua pergunta já alimenta a cultura que, infelizmente, é a cultura do nosso país. Ajuda? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Assim, nós nunca vamos sair disso, nós nunca vamos mudar, porque é cultural. Mas, na minha opinião, assim, esses paradigmas eles deveriam ser quebrados. Eu acho que, primeiramente, por vocês, que vocês são mais formadores de opinião até do que eu. Mas, assim, a única certeza que o treinador brasileiro tem, vocês sabem qual que é, que ele vai ser mandado embora em algum momento. É a única certeza que ele tem. Então, eu me preocupar com isso, não, eu não gasto energia com isso, eu não deixo o meu jogador gastar energia com isso, eu foco a minha energia no meu trabalho. Principalmente o trabalho do dia a dia, do treinamento, que é aquilo que eu acredito. Com relação ao Alvarenga, assim, eu imaginei que nós íamos conseguir fazer uma saída de 3, eu já usei o Alvarenga no passado em alguns momentos, fazendo uma saída de 3 com ele, infelizmente acabou, nós não conseguimos fazer essa saída de 3 que eu estava imaginando. Eu quis preservar o jogo, porque nós tivemos 4 sessões de treinamento, 5 sessões, ele só participou de 1,5, né? Então é um jogador assim, todos são, mas especificamente falando do jogo, ele é bem importante assim, para aquilo que eu entendo do jogo, e aí eu não quis arriscá-lo, né? Ele tinha ali uma autonomia para 30 minutos, foi o que nós fizemos. Acabou que ele entrou muito bem, mas o Ivan fez um jogo bem sólido assim também, porque não é simples marcar o Red Bull, né? Porque eles têm muita combinação, ele com 5 jogadores na última linha, é um grande desafio marcarmos bem, né? Então ele fez um jogo bem sólido, mas assim, o jogo é o titular da posição e ofensivamente ele, junto com o Richard e hoje mesmo o próprio Rafael, que entrou muito bem, né? É importante assim, frisar, o Rafael tem apenas 17 anos, assim, para mim é um jogador que tem um potencial e se Deus quiser vai ter uma carreira brilhante aqui e de consequência em outro clube, né? E é isso, assim, acho que eu respondi a pergunta, né? Tudo bem? Tudo bem. Rádio CBN. Você já foi questionado sobre as trocas. Dentro de campo, a gente percebeu, mesmo no segundo tempo, maior o volume de jogo do Guarani,
em alguns momentos o último passe, a decisão não era a mais adequada. Foram muitas trocas. Até que ponto o entrosamento, mesmo com a semana livre, teve também resultado? Zero. Eu treino todo mundo igual, né? Quem acompanha um pouco mais do meu trabalho sabe que eu treino os 25 jogadores que eu tenho na mão, treino todos eles da mesma forma. Então, eu poderia falar aqui para você que era entrosamento, mas seria leviano, assim, injusto da minha parte, não tem nada disso. Aí, assim, esse último passe é momento, é lucidez, pode ter certeza que quando os resultados voltarem, vai ter uma lucidez maior, né? Então, assim, esse detalhe aí que faz uma diferença. O Arthur dá um cruzamento que a bola não bate e ninguém entra. O Vilela dá um cruzamento que quase o dele que faz o gol sai para fora. É detalhe, é episódio, né? Assim, quando os resultados, você conquista resultados de maneira, uma sequência assim, importante, esses detalhes, os episódios, eles acabam sendo favoráveis a você. Eu acho que é natural isso. Mas não tem nada com relação ao cruzamento mesmo. Eu acho que é essa lucidez final aí que talvez esteja nos faltando, que com o resultado positivo ela volta. Boa noite, Moza. Vinícius da Barca TV Bandeirantes. Dos dois reforços anunciados durante essa semana, você usou os dois, né? Matheus Barbosa e também o Isaac. E também teve a chance para o Tony no gol por causa da lesão do Maurício Kozinski. O Tony, inclusive, fez defesas importantes, né? Inclusive aquele gol anulado do Bragantino. Eu queria que você fizesse uma análise dos três jogadores, né? O Matheus Barbosa um pouquinho mais participativo, o Tony também, o Isaac ainda, talvez no primeiro tempo um pouco conturbado no Guarani, não ajudou muito ele. O Isaac no primeiro tempo ele foi penalizado, porque eu coloquei ele numa posição que ele já atuou no Grêmio, mas assim, o Elvis ele teve mais dificuldade, lembrando que o último jogo do Isaac foi no dia 6 de novembro. Então, assim, ele estava há 2 meses e meio, quase 3 meses sem jogar, e aí realmente, para um atleta profissional, é bem duro isso. O Isaac provavelmente no próximo jogo já vai ter um nível que a gente já conhece do jogador. O Matheus já vinha jogando no Vasco e aí o primeiro tempo foi mais difícil, o segundo que nós voltamos melhor, ele acabou pedindo para sair. E o Tony é um goleiraço, assim, o nível entre ele e o Maurício, a disputa entre eles está aberta e quem puder mais chora mesmo. Não tem muito o que, assim, eu tenho que tomar a decisão de escolher, mas eu estava bem tranquilo com relação às três estreias, principalmente a do Tony, que o goleiro tem as suas particularidades, né? Mas estava bem tranquilo com relação ao desempenho dele, que eu estou no dia a dia com ele nos treinos e sabia que ele ia ter uma grande atuação. Ô moça, boa noite. Boa noite. Nós não vou entrar muito no detalhe do jogo, vou até me estender um pouquinho na pergunta. É que o futebol, às vezes, ele apresenta umas surpresas para a gente, né? Então, tinha um pai que estava assistindo um jogo aqui hoje, esse pai perdeu a filha há 10 dias, uma tragédia que aconteceu aqui em Campinas, uma árvore que caiu no Tabacal. Eu vi isso no vídeo. Foi triste demais, uma criança de 7 anos perdeu a vida. E esse pai é um torcedor do Guarani, ele ganhou de presente de Natal, inclusive, uma camisa do Guarani, veio com essa camisa hoje. A primeira roupa que a filha vestiu na maternidade foi uma roupa do Guarani. Então a forma que o pai, uma das formas que o pai encontrou de homenagear a filha foi vir ao estádio hoje, mesmo com toda a dor, mesmo com tudo isso que ele vem passando. Claro que não seria um resultado que mudaria, né, a tristeza. Essa é uma dor que, assim, se Deus quiser, o único medo, você falou de questão de demissão, o único medo que eu tenho é que aconteça alguma coisa com meus filhos. Ponto. Não deveria de mais nada. Porque assim, eu sou pai, né, tenho uma filha de 21, um filho de 15, então é o único medo que eu tenho. E essa eu não tenho medo de nada. Então, assim, para mim é uma situação bem normal, assim, que eu estou pegando esse gancho final. E o que dizer, né, para o pai, né, que esteve hoje aqui, foi embora, lógico, acho que entre todos que estiveram aqui, possivelmente o mais triste, mas que mensagem você deixaria, né, para esse pai e os seus filhos? Poxa vida, assim, eu não sou um cara muito chorão, mas quando pega no filho é difícil. Então, assim, não tem como você falar o que a pessoa está sentindo, porque deve ser uma dor tremenda, assim, né? Porque a pessoa ela deixa de viver e passa a sobreviver somente. Então, isso deve ser uma dor que eu peço a Deus que nunca aconteça comigo, assim, porque assim, deve ser bem duro, né? Então, nós poderíamos ter deixado o dia dele um pouquinho mais feliz, né? Um pouquinho mais alegre, infelizmente não conseguimos. Então, mas, assim, triste por isso também, mas enfim, que ele tenha força, assim, se agarra em Deus, que é a única certeza que a gente tem. Enfim, é isso, assim, não tenho muito o que falar.